Pessoal, meu nome é Gabriela, sou R2 de terapia intensiva e na reunião de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trauma na gestante. Então, a gente apresenta o capítulo do ATLS, a minha apresentação vai se resumir então na introdução, na anatomia e na fisiologia da gestante, no mecanismo de trauma que pode acontecer e como que a gente vai manejar essas pacientes quando elas chegarem para a gente. Então, só uma introdução. A gestante, ela é totalmente diferente dos pacientes que a gente está acostumado a cuidar. Ela tem uma alteração fisiológica, de anatomia, que a gente tem que levar em consideração quando trata uma gestante. Um dos pontos que eles ressaltam bastante é quando chega uma gestante para a gente atender, a gente tem que lembrar que são dois pacientes, que é a mãe e que é o feto. Claro que os nossos esforços vão se direcionar para a mãe, mas em algum momento ali do tratamento a gente vai ter que dar um suporte para o feto. Então, aqui é só essa figura para a gente ter alguns pontos de referência quando a gente for examinar uma gestante. Ele coloca 2 pontos de corte importantes assim, para a gente entender, porque às vezes a gestante chega inconsciente, não sabe muito bem a idade gestacional. Se a gente palpar o umbigo da gestante, a gente pode ter mais ou menos a ideia que ela está com 20 semanas de gestação, mais ou menos 5 meses. E se ela estiver lá em cima, se você conseguir palpar aqui em cima, são mais ou menos 36 semanas. A gente sabe que para o final da gestação a barriga começa a descer, então 40 semanas ou vias de final da gestação mesmo, a barriga fica um pouco mais baixa. E com 12 semanas é difícil de perceber porque fica totalmente intrapélvico. Então, continuando ainda na anatomia, quando o útero vai aumentando dentro da cavidade abdominal, os intestinos sobem para a parte superior do abdômen e o útero é o principal órgão que fica ali exposto e vulnerável com o passar da gestação. A gente sabe, então, que qualquer tipo de trauma, tanto contuso quanto penetrante, o útero, quando for abdominal, o útero é um dos principais órgãos que vai estar ali exposto pelo tamanho, pela disposição ao longo da gestação, né? A gente vai pensar em alça, em outras vísceras quando for um trauma mais para cima, que todos esses órgãos são deslocados. Outra coisa que a gente tem que pensar é que gestantes que apresentam fratura de pelve, quando a gestação já está mais a termo também, a gente tem que pensar no neném imediatamente, porque se ela fraturou a pelve e o neném está encaixado ali no polo cefálico, a chance de ele ter um traumatismo intracraniano ou uma lesão na cabeça é muito grande também. E outra coisa é que, além de tudo isso, né, além do útero ocupar toda a cavidade abdominal, os órgãos se deslocarem para cima, no polo cefálico, a placenta é um órgão que está ali dentro e ela não tem muita complacência, ela não tolera muito aceleração e desaceleração. Então, todo o mecanismo de trauma que a gestante sofrer, principalmente em traumas contusos, a gente tem que também atentar para a principal causa que pode acontecer, que é deslocar a placenta, descolar a placenta. Então, nessa tentativa de ir para frente, para trás, o trauma em si pode descolar essa placenta, e isso é um evento muito grave, tanto para o feto quanto para a mãe. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, aqui, eles colocam essas imagens do descolamento da placenta, né, que é muito importante. Então, o que acontece? Começa a se formar um hematoma e descola mesmo a placenta do útero. Aqui um corte aqui na toma, que dá para ver o hematoma. E aqui mais uma foto do que é o descolamento. Então, quando a gente atender a grávida e ela tiver um sangramento vaginal e bastante contração uterina, isso tem que acender uma luz para a gente que pode estar ocorrendo um descolamento de placenta. Aí aqui, para falar um pouquinho, um quadro resumo que eu montei para vocês, para falar um pouquinho sobre as alterações na fisiologia do organismo da gestante. Então, ela acontece principalmente na parte hemodinâmica, na parte respiratória, neurológico, sistema gastrointestinal e músculo-esquelético. Então, na parte da hemodinâmica, a gente sabe que a grávida é hipervolêmica, né? Ela tem um aumento do volume plasmático maior. Isso causa uma anemia fisiológica, então quando a gente dosar exames de grávidas, normalmente elas vão ter um HB mais baixo, elas têm um aumento da frequência cardíaca também, e uma leucocitose sem desvio. A grávida é uma paciente que, se a gente fizer um exame de sangue com
com os leucócitos, a gente vai ver que ela tem leucocitose, não vai ter desvio à esquerda, mas é aumentado, tanto não é aumentado assim que pode chegar a 20 mil, então a gente não precisa se preocupar com isso inicialmente. Qual que é o problema e qual que é o ponto que eles chamam a atenção no capítulo? Quando, por a grávida ser hipervolêmica, ela demora muito para apresentar sinais de choque. Então, quando aqueles sinais de choque que a gente conhece, palidez, taquicardia, hipotensão, às vezes são mais tardios na gestante. Então, quando isso acontecer, significa que o feto já está sofrendo faz tempo e realmente ela está em choque franco. Então, a gente não precisa esperar por esses sinais para compreender que ela está em choque. Da parte respiratória, quem conhece grávida percebe, a grávida respira mais rápido, né? Ela tem uma respiração mais curta. Por conta disso, então, é o aumento do volume corrente, ela tem um CO2 mais baixo por conta dessa hiperventilação. E quando a gente for ventilar uma grávida, seja por intubação ou por suplemento de O2, a nossa saturação, nosso alvo sempre vai ser um pouco maior. Lembra lá no começo a gente pensando em tratar a mãe e o feto. A grávida precisa ter uma abundância de oxigênio por conta disso. Da parte neurológica, então, uma das coisas que eles ressaltam é que a gente também tem que ter atenção quando a grávida chegar para a gente com uma história de TCE. Uma coisa que pode passar muito batido é a grávida que tem o TCE e pode confundir com a grávida que está em eclâmpsia. Isso a gente tem que diferenciar porque são tratamentos totalmente diferentes. Então, aqui eles colocam uma tríade que a gente aprende na faculdade também, da eclâmpsia, que é a hipertensão, ela vai ter hiperreflexia e nos exames depois ela vai apresentar proteinúria. Então, quando tiver uma grávida com rebaixamento do nível de consciência, uma suspeita de TCE, a eclâmpsia também sempre é um diagnóstico que a gente tem que estar atento. O gastrointestinal eu coloquei aqui sobre o esvaziamento gástrico lentificado. Eu coloquei isso porque se a gente precisar entubar uma grávida, a gente precisa ter atenção, porque ela tem muito risco de broncoaspirar. Normalmente ela está com o estômago cheio, está com o esvaziamento mais devagar, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de invadir. E músculo esquelético, eles colocam um ponto que é a dilatação da síntese púbica. Então, quando a gente, se precisar fazer um raio-x numa grávida, a gente vai perceber que ali na síntese pública, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ela é um pouquinho mais alargada, então não se assustar com isso no começo. E ali eu coloquei uma tabelinha que eles mostram pra gente, só para comparar como que varia mesmo os exames que a gente vai coletar da gestante. Então, olha, anemia fisiológica, uma toque que é um pouquinho menor, o CO2 é um pouquinho mais baixo, a gente tem que tolerar almejar um O2 mais alto. Aí, falando um pouquinho dos mecanismos de trauma, são dois principais. A grávida pode ter um trauma contuso ou um trauma penetrante. O contuso é o principal tipo, né? O que a gente mais vê, o ATLS, ele tem a bibliografia, a referência dele dos Estados Unidos, mas acredito que isso se mantém aqui também, muito parecido. Então, a gente leva em conta acidente automobilístico, trauma no abdômen, contusão, todo tipo de trauma contuso. O principal é acidente de carro. Então, é aquele mecanismo que eu estava falando um pouquinho antes, a desaceleração, então você está no carro, freia, vai para frente, vai para trás, contragolpe, o cisalhamento. Existe até uma campanha sobre onde o cinto de segurança tem que ser colocado, se a gente atravessa o cinto aqui em cima da barriga da gestante no momento de trauma, desaceleração, isso pode ser um fator de trauma contuso, e até nessa foto ali, a gente consegue ver, ó, a marca do cinto bem em cima da barriga, né? Outro tipo de trauma é o trauma penetrante, que não é tão comum, mas é um tipo de trauma muito grave. Como o útero vai ocupar quase toda a cavidade abdominal, é o primeiro lugar que a gente tem que pensar mesmo. E a gente sabe que se tem lesão penetrante ali, é o risco iminente de óbito do feto, principalmente, né? Então, como que a gente vai atender uma gestante que chegar para a gente após trauma, né? Uma situação de trauma? Basicamente, a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente faz com paciente, qualquer outro tipo de paciente. Alguns detalhes diferentes é que, por conta do útero ocupar toda a cavidade abdominal, ele diminui um pouco o retorno venoso. Então, a ideia é sempre colocar ela um pouquinho virada para a esquerda, assim. Você coloca um coxinha aqui embaixo à direita, para que melhore o retorno venoso e isso descomprima ali a veia cava inferior. Se a gente suspeitar de lesão cervical, então o mesmo esquema, né? Você não vai deixar de elevar o quadril, mas coloca o colar. Sempre iniciar com suplementação de oxigênio. Lembrando que a via aérea dela pode ser mais difícil mesmo, tem um risco de broncoaspiração.
E essa hipervolemia que eu comentei antes, que a gente tem que ficar de olho, porque ela não vai chocar na nossa frente assim. Se isso acontecer, a gente já está um pouco atrasado no tratamento. Na avaliação secundária, quando a gente estabilizou e resolveu ali as causas mais emergenciais, a gente não precisa deixar de fazer raio-x, tomo, tudo que for necessário. É claro que se a gente tiver, por exemplo, um ultrassom, ao invés de precisar fazer uma tomografia, você conseguir ver no ultrassom, já ajuda. Mas se for necessário, eles dizem que tem que fazer mesmo para tentar resolver e salvar a mãe, que, em contrapartida, você salva o feto, né? Por a mãe estar bem. Então, vamos fazer um exame físico completo, avaliação do períneo, da vagina. Pode ser feito um toque vaginal, você só não pode ficar tocando o tempo todo para não estimular. Então, você faz um toque vaginal, vê a presença de sangue, saiba um pouquinho dos antecedentes da gestante, se é uma gravidez de risco ou não. Faz a altura uterina para ter mais ou menos uma noção da idade gestacional, usando o umbigo dela como referência. E aí sim, a partir desse momento, você estabilizou a mãe, conseguiu deixar ela num ambiente mais seguro, a gente tenta ir atrás de um obstetra, de um cirurgião experiente, para ele acompanhar como que também vai estar o feto. Né? Então, eles podem acompanhar o batimento cardiofetal, os movimentos fetais, aí eles dão uma dica aqui para a gente, se a gente suspeitar de ruptura de membranas, tem como dosar o pH ali da região da vagina para saber se aquilo é líquido amniótico ou não. Então, você já consegue ir adiantando alguma coisa por aqui. E outro ponto importante que eles colocam é a imunização das gestantes. Então, a gente sabe que gestante RH negativo, por exemplo, num quadro de descolamento de placenta, o sangue dela vai misturar. Então, isso pode causar uma sensibilidade muito grave. E a gente sabe que 0,01 ml que mistura de sangue já é o suficiente para desencadear tudo. Então, toda gestante tem a indicação de RH negativa, né? Tem a indicação de receber essa imunoglobulina em até 72 horas do trauma. Eles colocam assim, que você não vai fazer, por exemplo, sangrou no pé, sangrou em extremidade, mas um sangramento que você acha que pode ter essa contaminação, faça a imunoglobulina. E aí, de novo, né? Então, atenção para o descolamento da placenta, que é a maior causa de óbito fetal, e do óbito materno, por conta da CVD que isso pode desenvolver. Então, eles colocam aqui uma dica para a gente, como a gente viu lá naquele quadro, o fibrinogênio da grávida ele é mais alto. E aí, quando a gente dosa nessas situações e vê que o fibrinogênio já está perto dos valores de referência normais, assim, a gente já tem que pensar se a gestante não está consumindo esses fatores e está entrando num quadro de CIVD, que também é gravíssimo, né? Aí esse quadro que eles trazem no final do capítulo, eu deixei mais para consulta depois, ele faz um resumo de todo o tratamento da grávida, tudo isso que eu passei. Então, quando a grávida tiver hipovolêmica, aqui eles colocam, eu esqueci de falar anteriormente, evitar muito droga vasoativa. Então, você vai fazer o máximo possível de volume, o que for necessário para ressuscitar e deixar a droga vasoativa mais como uma segunda opção, em um momento que você não tenha mais como manejar, porque causa uma hipóxia muito grande. Né? E aí, assim, são casos quase irreversíveis. Aí eles falam um pouquinho sobre isso de droga vasoativa, falam um pouco sobre quando a grávida chega muito hipertensa, essa coisa do sulfato de magnésio, são tratamentos mais específicos que não entram, assim, dentro do trauma, mas eu deixei aí para a gente consultar. E uma segunda parte do capítulo, eles falam um pouquinho sobre violência doméstica, né? Quando que a gente vai suspeitar que esse trauma na barriga, que esse penetrante ou contuso, ou seja qual for o problema que tenha acontecido, quando que a gente vai suspeitar se isso não foi fruto de uma agressão, né? Então, aqui eles dão algumas dicas. Então, é uma gestante que tem autoestima muito baixa, que é deprimida. Normalmente, são gestantes que têm uma gravidez indesejada. Então, você começa a pescar vários itens desse contexto que deixam uma luz de alerta. Outra coisa que a gente sabe é que a maior parte dos agressores da gestante são os próprios companheiros. Então, são companheiros que vão querer participar da anamnese junto, vão querer ficar no exame físico junto. Muitas vezes você vai perguntar alguma coisa para ela, quem responde é ele. Então, são coisas que a gente já tem que estar na cabeça, assim, para ir percebendo. E o mínimo sinal a gente tem que intervir. Aí eu dei uma pesquisada rápida na internet. Eu não sei se isso aqui é específico de gestante,
mas são algumas campanhas, né? Por exemplo, aquele X na mão, a gente sabe que a mulher está sendo agredida, então às vezes é um jeito dela conseguir falar para a gente. Na pandemia, aumentaram muito os casos de agressão, então eles lançaram essa campanha, né? Fique em casa, mas não sofra calada. Liga, tem esses telefones que eles colocam à disposição para a gente tentar trabalhar junto com elas e intervir no que a gente conseguir. Então, um resumo de tudo que eu falei. Primeiro, né, para a gente fazer um bom atendimento para a nossa gestante, a gente tem que lembrar da anatomia e da fisiologia, elas são diferentes. A gente não pode esperar que os mesmos critérios e agir da mesma forma que a gente agiria. Sempre ter um obstetra e um cirurgião ali por perto, nem que seja por telefone, que esteja disponível para te ajudar, caso seja necessário. Lembrar que a parede abdominal, a parede do útero e o líquido amniótico, eles funcionam como uma proteção, mas a gente precisa sempre pensar que o útero é o principal órgão que está ali ocupando a cavidade, então ele é o nosso ponto de preocupação maior. Lembrar da ressuscitação volêmica, então a grávida, por ter tudo isso que eu já comentei, a gente tem que sempre prestar atenção na volemia dela, que não é tão simples assim, mas é um ponto que a gente tem que ficar atento. A isoimunização, então sempre considerar fazer imunoglobulina e até 72 horas para gestantes que são RH negativas. E ao sinal da mínima hemorragia, né? Como eu tinha colocado, que 0,01 ml já é capaz de fazer um estrago. E o último ponto, e também bem importante, depois que a gente fez tudo isso, tentar levantar a história um pouco melhor, entender se por trás disso tudo pode ter uma história aí de agressão, de abuso e violência doméstica. É isso, obrigada. Então, pessoal, eu acho que as coisas importantes com relação ao manejo da grávida, primeiro, a gente não é muito prevalente internação de grávida com trauma, pelo menos no nosso serviço, né? A maioria das vezes é mesmo por acidente automobilístico, né? Mas, felizmente, é raro. E eu digo felizmente porque a gente tem daí duas vidas, né? Do bebê e da mãe, e uma série de diferenças, de cuidados e de alterações fisiológicas que a Gabriela já comentou, mas que elas têm importância do ponto de vista prático. Por exemplo, você vai entubar uma grávida, ela normalmente tem infiltração de gordura, edema na região, principalmente nos períodos mais adiantados da gestação. Então, muitas vezes, aquela recomendação de que você deve usar um tubo orotraqueal acima de 8, para grávida já não pode ser, às vezes não é possível. Então, você pode começar com tubos de menor calibre, você pode encontrar dificuldade para colocar tubos maiores. Então, essa já é uma primeira diferença falando do ABC. Né? Outra dificuldade é do B. Quanto mais adiantada a gestação, maior dificuldade você pode ter para ventilar essa grávida. Né? Expulsão do diafragma. Né? Funciona como se fosse uma síndrome de compartimento abdominal. Então, imagine uma grávida que já tem uma hemorragia intraabdominal e ela ainda tem um útero gravídeo. Essas grávidas, você tem que medir pressão intraabdominal. Muitas vezes você não consegue ventilar ou tem até um comprometimento hemodinâmico por causa de síndrome de compartimento. E nesse contexto, seria uma indicação para interrupção da gestação. Isso eu vou falar um pouquinho mais no final dos meus comentários. Né? Então, já falando do B, dificuldade para ventilar. Se você acha que é por causa do útero gravídico, você tem que ter em mente a possibilidade de interromper a gestação. Né? É claro que você pode estar com um problema para ventilar por outros motivos, paciente com contusão pulmonar importante, alguma coisa desse tipo. Mas quando é alteração mecânica, pressão de pico alta, não é alteração de complacência, de pressão de platô, então pode ser que seja realmente o problema do compartimento, entre aspas, aí, causado pela gestação. O outro problema é o C. Essa doente deve ser atendida sempre com um decúbito, que a Gabriela comentou, com um puxim, para você não diminuir o retorno venoso. Então, o decúbito esquerdo, esse é um outro problema. O problema, você tem que lembrar disso na hora da reanimação, eventualmente isso também tem que estar
Não é simples você reanimar uma gestante com um decúbito, mesmo que ele seja pequeno, mas faz muita diferença você manter o retorno venoso dela e impedir que o útero gravídico comprima a veia cava. Além disso, lembrar que ela vai ser ventilada com uma leve alcalose respiratória, então usando frequências respiratórias um pouco maiores, para manter o que é fisiológico para a gestante, que é ter um regime de alcalose respiratória leve. Segundo, é a questão hemodinâmica, né? Além da compressão da veia cava pelo útero gravídico, diminui o retorno venoso, diminui o volume sistólico, ela já tem um volume sistólico aumentado, que faz com que essa gestante com pressões normais, ela pode ter ainda assim uma queda de volume circulante efetivo grande pela perda, né? Ou se você ainda não lembrou de manter o decúbito, pela diminuição do retorno venoso. Então, o choque para essa gestante pode estar acontecendo, levando em consideração o feto, sofrimento fetal, com uma histórica de 100, de 110. Então, esse é outro conceito fisiológico importante para você levar em conta quando você está atendendo o gestante, né? Uma outra coisa, eu acho que as coisas mais importantes relacionadas à gestante é o ABC e todas as particularidades que ele tem, né? Outra coisa importante que frequentemente não é lembrada é a questão da imunização, possível CIVD por imunização do RH. Então, sempre fazer a imunoglobulina se ela for RH negativa. Não esquecer disso. A outra coisa é interromper a gestação e indicação. Isso é sempre subjetivo e uma coisa controversa, principalmente quando são fases iniciais da gestação. E você não consegue afirmar com certeza que o útero gravídico está impedindo a reanimação da mãe, por exemplo, seja hemodinâmica ou seja ventilação, e você decide interromper a gestação. Isso tem que ser feito levando em consideração uma série de coisas. Primeiro, ter uma certeza razoável de que realmente interromper a gestação vai fazer com que a mãe tenha maior sobrevida, já que o conceito é sempre a mãe sobreviver, infelizmente, né? É claro que toda a equipe multi, todos os envolvidos, e aqui se inclui, claro, o obstetra, querem que os dois, o binômio, tenha sobrevivido. Mas a escolha vai ser sempre da mãe. Então, essa discussão ela é feita em conjunto com a equipe intensiva, com o obstetra e com a família de preferência, esposo, enfim, né? Para que a gente tenha um consenso, né? A opinião do intensivista, ela tem muito peso, porque essa é uma definição fisiológica, vamos dizer assim, de possibilidade de ressuscitação, que é do intensivista, né? Mas a gente tem que pesar muitas coisas, né? Realmente ter a maior certeza possível de que interromper a gestação é o indicado. É claro que isso fica mais difícil quando o bebê não é viável, né? E tem um outro lado, quando é um bebê que já está em fase mais avançada, talvez seja interessante interromper a gestação, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, já é uma gestação ali de mais de 35 semanas, por exemplo, esse limite aí de acima de 30 semanas, 35 semanas, quando o bebê já tem possibilidade de sobreviver. E a mãe, ela sempre se beneficia da interrupção da gestação, isso é fato, né? Por uma série de motivos. Então, a gente também pode ser mais ousado em indicar a interrupção em gestações com mais semanas, e o meio do caminho é sempre mais difícil, né? É você indicar a interrupção quando o bebê não é viável. Mas a última questão que eu queria abordar é a questão da parada cardiorrespiratória. Esqueci de falar milhões. Agora a senhora falou que eu lembrei. Eu percebi. A parada cardiorrespiratória é outro momento complexo, né? Porque a reanimação tem que ser lembrada, primeiro, da questão da volemia. Você tem que manter um volume sistólico, tanto para a mãe, e teoricamente, quanto para o bebê. Segundo, tem que interromper a gestação. Tem que interromper a gestação nos primeiros minutos da parada cardiorrespiratória. Porque, eventualmente, se o bebê já tiver semanas suficientes, pode ser que ele sobreviva.
né? Então, esse momento é um momento crucial para você tomar a decisão e efetivamente acontecer a interrupção da gestação. Isso a gente já viu, né? Já vimos aí algumas vezes, né? Eu mesma participei há muitos anos atrás de uma interrupção da gestação, lá na UTI mesmo, e de intubação de um neonato e reanimação de um neonato que, enfim, nasceu com apneia 1. Sempre é uma situação dramática para a equipe, enfim, para todos, mas essa decisão ela tem que ser muito rápida, principalmente quando há viabilidade do feto, né? E essa paciente, a princípio, ela deveria ser reanimada em decúbito, né? Para você garantir o volume circulante efetivo. Esse é outro complicador da reanimação, né? Se você ainda acha que foi existe possibilidade do feto, se foi uma fibrilação ventricular que você vai chocar, enfim, essas decisões desse tipo, para você reanimar a mãe, enquanto você não tira o bebê e não diminui a pressão uterina, você tem que iniciar a reanimação com ela num decúbito lateral esquerdo. Isso é outro complicador da eficiência da reanimação. Acho que eram essas as questões que eu queria abordar com vocês, para vocês lembrarem principalmente das alterações fisiológicas da gestação, porque isso tem uma implicação no manejo da gestante. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Acho que só uma coisa para a gente lembrar, que toda mulher em idade fértil que sofra trauma, é importante que a gente escolha gestação, né? Que a gente pedir o beta e de ver, e aquela imagem que você colocou do uso do cinto abdominal, com a marca do cinto, quando está usando o cinto de maneira inadequada, mesmo às vezes está adequado, e um dos diagnósticos a gente procurar não só o descolamento de placenta, mas a própria ruptura uterina. Isso também é um outro diagnóstico que pode acontecer sim pelo cinto, pela própria energia cinética, desaceleração, e ele em cima, né, do abdômen, isso também pode acontecer, é muito mais raro, enfim, uma coisa para a gente lembrar, mas por isso isso é super importante, né, para mulher em idade fértil. Faz parte o beta-HCG faz parte da intuição da mulher com trauma, né? E a ruptura uterina, ela é igual a óbito, diferente do deslocamento de placenta, que eventualmente se ele for pequeno, o feto ele ainda pode ser. E a outra questão ainda com relação à manutenção do feto, se for uma gestante que está estável, relativamente estável, e o feto já tiver uma fase avançada de desenvolvimento, se você puder viabilizar tanto mãe quanto filho, você pode fazer uma terapia com corticóide para amadurecimento fetal, tudo isso, esperar ali uma semana para interromper a gestação. Isso pode ser benéfico para a mãe e pode ser benéfico para a criança também, né? Então, são decisões aí difíceis que a gente tem que tomar para poder minimizar a perda do binômio, né? Mais alguma coisa? Ok, então, muito obrigada pela atenção e na próxima terça-feira nós damos continuidade à nossa discussão do PLS. Obrigado. Obrigada.